O pátio da base aérea estava mergulhado em um silêncio quase sagrado. O tipo de silêncio que não nasce da calma, mas do medo. Cada passo ecoava como um erro. O som distante de uma chave caindo no chão fazia os mecânicos se entreolharem, como se qualquer ruído pudesse piorar, o que já parecia impossível. No hangar principal, o helicóptero Apache número 17 repousava imóvel como um animal ferido. O motor, aberto em partes, expunha o coração da máquina menos um labirinto de tubos, engrenagens e sistemas eletrônicos que nem mesmo os engenheiros mais experientes conseguiam compreender. O capitão Ramiro andava de um lado para o outro, rangendo os dentes. O suor escorria da testa não pelo calor, mas pela pressão. O alto comando havia deixado claro: aquele Apache precisava estar operacional antes do amanhecer. Era uma das aeronaves mais importantes do esquadrão, e a missão seguinte dependia dela. Mas ninguém sabia mais o que fazer. Já verificaram o sistema de compressão? Perguntou Ramiro com a voz dura. 3 vezes, senhor, respondeu o tenente Pacheco, olhando para o chão. O problema não está lá. No canto, um grupo de técnicos trocava olhares cansados. Cada um havia tentado algo. Reconfiguração de software, substituição de válvulas, limpeza de sensores, nada. O motor sequer reagia. Era como se tivesse morrido de dentro para fora. O coronel Batista, homem de 58 anos e olhar gélido, entrou no hangar em passos firmes. O barulho de suas botas ecoou pelo concreto, e todos se endireitaram. Ele olhou o Apache por alguns segundos em silêncio. Há quanto tempo está assim? Perguntou. 48 horas, senhor, Ramiro respondeu. A equipe de engenharia da fábrica já enviou diagnóstico remoto, mas nada fancy. O coronel soltou um suspiro longo. Então chamem quem for preciso, mesmo que esteja fora da ativa. Os olhares se cruzaram. Essa frase, fora da ativa menos, tinha peso dentro de uma base militar, quase um tabu. Pacheco olhou para Ramiro como quem pede confirmação. O senhor quer dizer o comandante Antunes? O coronel manteve o olhar fixo no helicóptero. Quero dizer, exatamente ele. Um murmúrio percorreu o hangar. Alguns mecânicos pararam o que estavam fazendo. O nome Antunes ainda ecoava ali como lenda. Havia servido por mais de 20 anos, comandando missões que ninguém ousava repetir. Diziam que tinha um ouvido capaz de detectar falhas no motor apenas pelo som. Outros diziam que ele ouvia as máquinas como quem ouve uma música. Mas havia um motivo para ele ter desaparecido. Um motivo que ninguém comentava em voz alta. Ramiro hesitou. Comandante, o senhor sabe que ele foi afastado. Sei, respondeu Batista, seco. Mas também sei que, se alguém pode trazer esse motor de volta à vida, é ele. A ordem foi dada, e ninguém ousou discutir. Enquanto os técnicos voltavam a seus postos, tentando manter o ritmo, Pacheco olhou de relance para o Apache. O helicóptero parecia encarar de volta. Havia algo de estranho naquela máquina. Uma espécie de sombra pairava sobre ela. Não era apenas um problema técnico, era como se houvesse uma maldição. Na ala administrativa, Ramiro fez a ligação. Do outro lado, uma voz rouca atendeu. Ayla, comandante Antunes. Aqui é o capitão Ramiro da base de Itapiranga. O silêncio do outro lado da linha foi denso, quase palpável. Ramiro, a voz respondeu lentamente. Achei que vocês tinham esquecido meu nome. Ninguém esquece uma lenda, senhor. Temos um problema grave com o Apache 17. Nenhum técnico conseguiu reativar o motor. O coronel Batista pediu que o senhor viesse. E por que eu faria isso agora? Antunes perguntou, com uma ironia cansada. Depois de tudo o que aconteceu, Ramiro respirou fundo. Porque é o mesmo motor que o senhor projetou. A linha ficou muda por alguns segundos. Eu estarei aí em 2 horas. A voz respondeu antes de desligar. De volta ao hangar, o coronel Batista se aproximou do Apache. Passou a mão pelo metal frio e disse baixo, quase como se falasse com um ser vivo. Ainda não é o fim de você, garoto. Quando a noite caiu, os holofotes foram acesos e o som dos geradores preenchia o ar. Os mecânicos continuavam trabalhando, tentando salvar o que restava do orgulho técnico da base. Mas todos sabiam que estavam apenas ganhando tempo. Perto das 22 horas, o portão principal rangeu ao se abrir. Um jipe militar antigo, coberto de poeira, parou diante do hangar. O som do motor era diferente. Um ronco profundo afinado, digno de alguém que ainda sabia cuidar das máquinas. De dentro, desceu um homem de cabelos grisalhos, barba por fazer e olhar afiado. Vestia um casaco de couro gasto e carregava nas mãos uma maleta velha de ferramentas. Parou na porta e observou o helicóptero imóvel sob a luz fria. Faz tempo que não vejo um Apache tão bonito. Mesmo quebrado, murmurou, com um meio sorriso. O coronel Batista se aproximou e estendeu a mão. Seja bem-vindo de volta, comandante Antunes. Antunes olhou para o coronel, depois para o helicóptero, e respondeu. Voltar nunca é simples, coronel.
Especialmente quando o que quebrou não foi só o motor. O silêncio voltou a dominar o hangar. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar. Um tipo de esperança antiga, menos a mesma que nasce quando uma lenda retorna do esquecimento. A presença do comandante Antunes parecia alterar o ar dentro do hangar. Os mecânicos, antes tagarelas e inquietos, agora trabalhavam em silêncio, observando de canto de olho aquele homem que andava devagar, com passos firmes e olhar de quem via além do que os outros conseguiam enxergar. Ele não precisou perguntar nada, apenas caminhou em volta do Apache 17, os dedos roçando a carenagem, o ouvido atento ao eco dos metais. Ramiro aproximou-se cauteloso. Senhor, os relatórios estão aqui. Testes de ignição, compressão, alimentação, todos dentro dos parâmetros. Antunes pegou as folhas e deu uma olhada rápida. Parâmetros não contam histórias, capitão. Motor Sim. Tocou o casco do helicóptero como se o cumprimentasse. O problema não está nas peças. Está no que ninguém quer ver. Batista cruzou os braços. Seja direto, Antunes. Temos poucas horas. Direto, então escute. Esse Apache está gritando, coronel. Só que vocês pararam de ouvir. Os técnicos se entreolharam. Pacheco deu um passo à frente, gritando: Senhor, com todo respeito, o motor nem liga. Antunes sorriu de lado. E é justamente por isso que o grito é mais alto. Quando uma máquina para de responder, é porque alguém mexeu onde não devia. Ele abriu a maleta e revelou ferramentas antigas, de um tipo que ninguém mais usava. Uma chave inglesa com marcações apagadas, um estetoscópio metálico adaptado para motores, e um pequeno gravador de fita. O senhor ainda usa isso? Perguntou Ramiro surpreso. Esse aparelho já salvou mais vidas do que muito manual eletrônico, respondeu Antunes, conectando o gravador a uma das tubulações. Motores têm voz. Se você souber ouvir, eles contam tudo o que sofreram. O coronel se manteve em silêncio. Havia algo quase religioso naquele gesto. O veterano ligou o gravador e por alguns segundos apenas o chiado das frequências preencheu o ambiente. Depois um som grave e irregular emergiu, uma pulsação metálica, como um coração cansado tentando bater. Antunes fechou os olhos, ouvindo com atenção. Tá aqui, murmurou. Esse som não é de falha técnica, é de sabotagem. O clima ficou pesado. Todos olharam para o coronel. Batista franziu o senho. Sabotagem? Tenha certeza do que está dizendo, Antunes. Absoluta, senhor. O eixo primário foi recalibrado por alguém que sabia exatamente o que fazia. Um erro sutil, mas fatal. Ele foi programado para falhar. Ramiro ficou pálido. Está dizendo que alguém dentro da base? Antunes interrompeu com a voz baixa. Estou dizendo que esse helicóptero não quebrou. Foi silenciado. Por alguns segundos ninguém respirou. O veterano se abaixou e começou a desmontar parte da estrutura inferior do motor. Cada parafuso removido parecia trazer à tona um segredo antigo. As mãos calejadas e firmes se moviam com precisão quase cirúrgica. Enquanto os jovens técnicos suavam, Antunes trabalhava com serenidade. Esse modelo de motor, explicou ele, tem um sistema de travamento emergencial que só ativa em caso de pane extrema, mas aqui ele apontou para uma válvula escura. Alguém alterou o código de resposta. Quando tentam ligar, o sistema entende como risco de explosão e corta a ignição automaticamente. Pacheco se aproximou, examinando o ponto indicado. É verdade. Mas quem teria acesso a esse código? Apenas oficiais com permissão de nível alfa menos, respondeu Ramiro. Ou seja, nós. O coronel cerrou os punhos. Continue, Antunes. Quero a verdade inteira. O veterano recolocou os óculos e mergulhou novamente no motor. Cada som, cada vibração parecia conversar com ele. Já vi isso antes, menos, murmurou. Há 20 anos em uma missão no deserto. O motor de um Black Hawk parou no ar exatamente assim. Morreram 4 homens. Descobrimos depois que alguém queria encobrir uma rota ilegal de combustível. Ramiro engoliu seco. Está sugerindo que temos o mesmo tipo de traição aqui? Eu não sugiro, capitão. Antunes olhou para o coronel, e o que escuto é deslealdade. O clima no hangar ficou tenso. A notícia se espalhou rapidamente. O engenheiro-chefe entrou apressado. Coronel, o alto comando está pedindo atualização. O senhor quer que eu diga que estamos lidando com sabotagem interna? Batista respirou fundo. Ainda não. Primeiro, quero provas. Antunes assentiu. Então me deixem trabalhar, mas vou precisar de silêncio total e de alguém em quem eu possa confiar. Ramiro se adiantou. Eu fico... O veterano olhou por um instante, avaliando Esteban. Mas saiba que quando descobrirmos quem fez isso, vai doer mais que qualquer corte de metal. As luzes do hangar foram reduzidas. O som das ferramentas ecoava como batimentos. Antunes trabalhava com precisão de maestro. A cada ajuste, o helicóptero parecia despertar um pouco mais,
como se reconhecesse o toque antigo de quem o criou. Por volta da meia-noite, um estalo metálico quebrou o silêncio. O painel acendeu por um segundo e depois apagou. Antunes levantou o olhar. Ele quer voltar a viver, disse baixinho. Mas alguém ainda o mantém preso. Ramiro se aproximou. O que falta? Encontrar a digital de quem o matou. O veterano apontou para um pequeno módulo de memória conectado ao núcleo eletrônico. Se eu estiver certo, o culpado deixou rastros aqui. E quando eu mostrar o que há dentro, o chão dessa base vai tremer. Do lado do fora, o vento soprava forte. A noite parecia pressentir a tempestade que estava por vir. A madrugada pesava sobre a base como um véu de chumbo. O vento frio cortava o ar e fazia as lonas do hangar tremularem, emitindo sons que lembravam gemidos. Lá dentro, o comandante Antunes permanecia curvado sobre o Apache 17, os olhos brilhando sob a luz amarelada de uma lanterna. O capitão Ramiro, em silêncio absoluto, observava cada movimento do veterano, como se estivesse diante de um cirurgião abrindo o corpo de um paciente em estado terminal. Antunes conectou um pequeno cabo ao módulo de memória do motor, uma peça do tamanho de uma caixa de fósforos, mas que guardava toda a consciência da aeronave. O gravador antigo foi ligado novamente, agora transmitindo sons misturados a interferências elétricas. Cada peixe guarda um histórico completo das manutenções e comandos recebidos, explicou o veterano. É como o diário de uma máquina. Se houve sabotagem, ela mesma vai contar. Ramiro assentiu, olhando atento para a tela do monitor improvisado que Antunes havia trazido. O código começou a desfilar diante deles. Datas, números, assinaturas digitais. Até que o veterano franziu o senho. Aqui. Apontou. Essa linha. Registro alterado há 4 dias às 23h17, mas a base estava sob vigilância menos, disse Ramiro, confuso. Sim, mas veja isso. Antunes ampliou a imagem. O acesso foi feito com uma credencial de nível alfa. O capitão ficou pálido. Alfa. Isso restringe a 4 pessoas. Eu, o senhor, o coronel Batista e o engenheiro-chefe Varela. O veterano se manteve em silêncio por alguns segundos, olhando fixamente para o código na tela. Depois respirou fundo e disse: Varela, esse nome eu já ouvi antes. Ramiro arregalou os olhos. Como assim? Há 10 anos ele era assistente técnico no Esquadrão 93, onde um helicóptero caiu no teste de propulsão. O relatório apontou era o da operador, mas eu sabia que era sabotagem. Na época, Varela desapareceu antes da investigação terminar. Um arrepio percorreu a espinha do capitão, então ele voltou e se infiltrou aqui. Antunes assentiu. E parece que trouxe o mesmo veneno. Do outro lado do hangar, passos apressados ecoaram. O coronel Batista surgiu rígido, acompanhado de 2 seguranças. Comandante, o que descobriu? Antunes virou a tela para ele. Um acesso ilegal ao módulo central do Apache, feito com a credencial de Varela. O coronel estreitou os olhos. Isso é grave. Onde está esse homem agora? Saiu há 3 horas, senhor, respondeu Ramiro. Disse que ia até o alojamento para buscar os relatórios de torque. Batista apertou o rádio no cinto. Central, localizem o engenheiro Varela imediatamente. O rádio respondeu com chiado. Nenhum sinal. Antunes levantou-se devagar. Ele não está mais na base. E se for esperto, já está lá. O coronel socou a bancada. Maldito. O som ecoou pelo hangar. Ele comprometeu toda a operação. Se essa história vazar, a imprensa vai destruir nossa reputação. Antunes ficou em silêncio por um momento, olhando para o helicóptero. Coronel, com sua permissão, quero tentar restaurar o sistema. Se eu conseguir, esse Apache pode ser a prova viva da verdade. Batista assentiu. Faça o que for preciso. Mas seja rápido. O comando central já está questionando o atraso. O veterano voltou ao trabalho. O som das ferramentas e dos cabos se misturava ao zumbido das lâmpadas, criando uma melodia mecânica que só ele parecia entender. Por horas mexeu em conexões minúsculas, substituiu fios queimados, recalibrou sensores. Ramiro observava como quem presencia algo sobrenatural. Havia algo quase espiritual na relação de Antunes com as máquinas. Perto das 3 da manhã, o painel do Apache piscou pela primeira vez em dias. Um pequeno ruído começou a se formar, como um coração voltando a bater depois de uma parada. Antunes respirou fundo. Vamos, garoto, fala comigo. O motor tossiu, roncou e por um instante vibrou. Todos recuaram. Uma labareda azul escapou do escapamento e se apagou em seguida. Silêncio. Antunes manteve a mão sobre a fuselagem, sentindo a vibração que ainda tremia sob o metal. Ele está voltando menos, murmurou. Só precisa que o deixem respirar. Ramiro, ofegante, olhou para ele. O senhor acha que dá para recuperar completamente? Sim, mas vai custar caro. Antunes limpou as mãos sujas de graxa. Não em dinheiro, mas em coragem. O coronel se aproximou. Coragem? Sim.
Senhor, porque quando o motor voltar a rugir, o barulho vai acordar fantasmas que vocês enterraram há muito tempo. Batista o encarou por um momento, tentando entender. Mas antes que pudesse responder, o rádio de Ramiro chiou novamente. Atenção! Setor leste. Identificado veículo não autorizado deixando a base a toda velocidade. É ele, disse Antunes. Varela. O coronel ordenou. Fechem os portões. Ninguém sai. O som das sirenes começou a ecoar pela base. O vento soprou mais forte, levantando poeira e papéis. Do lado do fora, os faróis de um jipe cortavam a escuridão. Dentro do hangar, Antunes olhava fixo para o Apache. Vamos terminar o que começamos, disse em voz baixa. Porque essa máquina ainda tem algo a dizer. E eu vou ouvir. Enquanto o rugido distante dos motores dos veículos de busca se perdia na noite, o veterano voltou a ligar o gravador. O chiado das fitas preencheu o ambiente. Lentamente um novo som surgiu, grave, metálico, quase humano. Antunes fechou os olhos. Ele está tentando me contar o... E naquele instante, pela primeira vez em anos, o velho comandante sentiu algo renascer dentro de si. A mesma paixão, o mesmo fogo que o fez dedicar a vida inteira a ouvir o que os outros chamavam de simples máquinas. O Apache pulsava sob suas mãos e parecia sussurrar. Ainda não terminei minha missão. O relógio marcava 4h20 da manhã quando o rugido dos jipes ecoou na distância, desaparecendo entre os morros que cercavam a base. O coronel Batista permanecia junto à porta do hangar de rádio na mão, tentando coordenar as buscas. Lá dentro, Antunes e Ramiro continuavam diante do Apache, que agora parecia respirar. O painel emitia luzes intermitentes, e o som das turbinas tentava despertar, ainda hesitante, como se a máquina lutasse entre a vida e a morte. Antunes, curvado sobre o motor, falava baixo, quase como se estivesse conversando com um velho amigo. Eu sei que tentaram te calar, garoto, mas ninguém cala um coração feito para voar. Apertou um conector, ajustou o módulo eletrônico, e um leve zumbido percorreu o corpo metálico do helicóptero. Ramiro observava com admiração, senhor. Nunca vi ninguém tratar uma máquina desse jeito. Porque isso aqui não é só ferro, capitão. Isto é sangue, suor e sacrifício de gente que acreditou. Antunes limpou o suor da testa. História, quando a tentam apagar, sempre encontra um jeito de rugir de novo. Um dos técnicos entrou correndo, coronel. O engenheiro Varela foi localizado, todos se viraram. O homem ofegante prosseguiu. Pegaram ele perto da estrada velha, tentando fugir com um HD portátil e uma pasta de documentos. Está sendo trazido agora. O coronel Batista fechou o rosto. Que tragam direto para cá. Minutos depois, o barulho de passos pesados ecoou. 2 militares surgiram escoltando Varela, menos rosto suado. Olhar frio. A postura de quem ainda achava que tinha controle da situação. Mesmo algemado, mantinha um leve sorriso. Então é isso, disse ele olhando para o Apache. Chamaram o fantasma da oficina. Antunes ergueu o olhar devagar. Faz tempo que não me chamam assim. E sinceramente preferia continuar morto a ter que ouvir o que você fez com essa máquina. Varela riu. Comandante, o senhor ainda vive nesse romantismo velho? São só engrenagens e cabos. Engrenagens que transportam vidas. Antunes respondeu, aproximando-se. E você? As usou para cobrir corrupção. O coronel Batista interveio. Basta. Quero saber por que sabotou o motor. Varela hesitou por um segundo. Depois soltou um sorriso cínico. Porque era preciso apagar rastros. Olhou diretamente para o coronel. O senhor acha que não sei o que carrega esse Apache? Documentos, relatórios, contratos, coisas que nunca deveriam sair daquela missão na fronteira. Um silêncio tenso dominou o hangar. Ramiro olhou para o coronel, confuso. Que missão, senhor? Batista desviou o olhar. Antunes percebeu a hesitação e cruzou os braços. Então é isso. Não era apenas um motor sabotado. Era uma verdade enterrada. Varela riu outra vez. Verdade? A verdade é que todos vocês se alimentam da mesma mentira. Eu só fui o único que teve coragem de agir. Antunes deu um passo à frente, o rosto firme, mas a voz serena. Não, Varela. Você confundiu coragem com covardia. Coragem é consertar o que foi quebrado. Covardia é destruir o que os outros constroem. O coronel deu ordem, levem-no para a sala de interrogatório. Quero cada arquivo daquele HD. Os guardas o arrastaram, mas Varela, antes de cruzar a porta, lançou uma última frase. Mesmo que consertem o motor, ele nunca mais vai voar do mesmo jeito. Antunes olhou fixamente para ele até o som das botas desaparecer. Então respirou fundo e voltou ao trabalho. É o que vamos ver. O veterano recolocou os últimos painéis e sentou-se no banco do piloto. O coronel e Ramiro ficaram atrás dele, observando. Está pronto? Perguntou Batista. Respondeu Antunes. A pergunta é: vocês estão?
Girou a chave de ignição. O som do motor preencheu o hangar com um rugido baixo mais poderoso. As lâmpadas vibraram, o chão tremeu levemente. E os técnicos que observavam ao redor começaram a sorrir. Descrentes, o Apache estava vivo. Ramiro olhava fascinado. Senhor! É como se ele reconhecesse o Senhor. Antunes manteve a mão sobre o painel, sentindo a vibração. Ele só precisava de alguém que acreditasse. O coronel Batista deu um passo à frente, a voz embargada, "Consegue." Antunes olhou para o motor, ouviu por alguns segundos o ritmo do som e respondeu: "Não só consegue, ele quer." Com um sinal autorizado, as portas do hangar se abriram. O vento da madrugada invadiu o espaço. Antunes, de olhos firmes, empurrou o acelerador. As pás começaram a girar, primeiro lentas, depois cada vez mais rápidas. O rugido aumentava, reverberando pelas paredes como uma declaração. O helicóptero se ergueu lentamente, flutuando a poucos metros do chão. Os olhos do veterano se encheram de lágrimas. "Bem-vindo de volta, garoto." Ramiro observava emocionado. "Nunca vi nada assim." "Nem vai ver outra vez", respondeu o velho comandante. O coronel Batista, com a voz embargada, aproximou-se do rádio. "Comunica ao comando: o Apache 17 está operacional." Lá fora, o sol começava a nascer. A luz dourada invadiu o hangar e refletiu no casco da aeronave, agora viva e altiva. O veterano pousou suavemente e desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Antunes desceu devagar, limpou as mãos e olhou para o coronel. "Agora o senhor tem o que precisa." "E o senhor, comandante?" perguntou Batista. "O que vai fazer agora?" O veterano sorriu com um cansaço tranquilo. "O que sempre fiz, coronel. Ouvir o que os outros ignoram." O coronel estendeu a mão. Antunes a apertou, firme, com respeito. "O senhor salvou mais do que um helicóptero hoje, comandante. Salvou o que restava de honra nessa base." Antunes assentiu e olhou novamente para o Apache. "A honra nunca morre. Só adormece, até alguém ter coragem de acordá-la." Do lado do forá, o vento da manhã soprou leve, levando o eco do rugido que havia atravessado a noite. O sol já se erguia sobre a pista de concreto, dourando o Apache 17 como se o céu o saudasse por ter voltado à vida. Os mecânicos formavam um semicírculo em torno do helicóptero, silenciosos, quase reverentes. Nenhum deles ousava falar. Havia algo sagrado naquele momento, menos como se testemunhassem não apenas uma máquina renascendo, mas a própria redenção de um homem e de uma base inteira. Antunes permaneceu parado diante da aeronave, os olhos marejados. A luz refletia em seu rosto envelhecido, e por um instante, ele pareceu o mesmo comandante de décadas atrás, no auge da carreira. Só que agora, havia algo diferente. Paz. O coronel Batista se aproximou, ainda com o rádio na mão. "O comando quer enviar uma equipe de perícia para registrar tudo. O senhor vai precisar dar um depoimento formal." "Darei o que quiserem, coronel", respondeu Antunes com um leve sorriso. "Só quero que coloquem nos relatórios o que realmente aconteceu. Que não digam que foi falha técnica ou problema mecânico. Foi traição. E foi superada." Batista assentiu em silêncio. Sabia que o veterano tinha razão. A verdade precisava sair das sombras, mesmo que custasse cargos, reputações ou medalhas. Ramiro se aproximou ainda com a expressão de quem carregava uma mistura de admiração e gratidão. "Comandante, o senhor não faz ideia do que isso significa pra gente." A voz do capitão embargou. "Eu cresci ouvindo histórias sobre suas missões. Sempre achei que eram exageros. Agora entendo que eram tímidas demais." Antunes riu baixinho, colocando a mão no ombro do jovem. "Exagero é desistir quando ainda há conserto." "Lembre-se disso." O som de um jipe interrompeu a conversa. 2 militares se aproximavam com Varela algemado. O engenheiro parecia mais velho do que na noite anterior. As olheiras fundas, o olhar vazio, já não havia ironia no rosto, menos apenas resignação. Ele confessou. "Senhor", informou um dos soldados, "disse que a sabotagem foi encomendada, que pretendia vender os códigos de ignição a um grupo estrangeiro em troca de proteção." Antunes fechou os olhos, respirando fundo. Tantos anos de conhecimento jogados fora por ganância. Varela ergueu o rosto, a voz rouca. "O senhor não entende, Antunes. Eles queriam calar a história, e a história sempre cobra caro de quem tenta contá-la." O veterano se aproximou até ficar a poucos passos dele. "Tá certo. Ela cobra caro, sim, mas cobra mais caro ainda de quem tenta matá-la." E com um último olhar de desprezo virou as costas. O coronel ordenou que o levassem. Os guardas o conduziram para fora. Quando o som das botas se perdeu na distância, o hangar mergulhou novamente naquele silêncio conhecido menos. Mas agora era um silêncio de alívio, não de medo. Antunes caminhou até o Apache e passou a mão pela fuselagem. O metal ainda estava quente. "Você voltou, garoto", murmurou.
E agora pode descansar. Ramiro se aproximou. O senhor vai embora? Sempre fui de passagem, capitão. Vim fazer o que precisava ser feito. Mas a base precisa do senhor. Antunes sorriu. A base precisa de homens que escutem... E agora eu sei que você é um deles. O coronel Batista ouviu a conversa de longe. Quando Antunes começou a se afastar em direção à saída, gritou: Comandante! Eu sei vir. O Batista ergueu a mão em continência. Em nome desta base, obrigado. Antunes retribuiu o gesto firme e depois virou-se novamente, caminhando sob o sol da manhã. Cada passo deixava marcas no concreto, como se o chão guardasse memória daquele retorno. Lá fora, o vento soprava forte, carregando o som distante das pás do Apache girando uma última vez. O helicóptero não decolou, apenas fez o motor roncar por alguns segundos, como um cumprimento ao homem que o ressuscitara. Antunes parou, olhou para trás e sorriu. Também senti sua falta, parceiro. Enquanto o som diminuía, a lembrança dos últimos dias passou diante de seus olhos. O medo dos mecânicos, o silêncio da base, o motor morto, o rugido renascendo, tudo fazia sentido agora. Ele entendera que não havia sido chamado apenas para consertar uma máquina, mas para lembrar a todos que a grandeza não morre, apenas se cala quando não é ouvida. Seguiu até o portão, onde o mesmo jipe velho o esperava. Subiu, ajeitou o casaco e deu partida. O motor respondeu com um ronco limpo, preciso, harmonioso. Ramiro, parado à distância, observava. O jovem capitão sorriu. Motores têm voz, ele disse. Agora eu acredito. Enquanto o jipe se afastava pela estrada, a voz do coronel soou pelo rádio. Atenção, todas as unidades. O Apache 17 está plenamente operacional. Registro Official Concerto realizado por comandante veterano Antunes. Causa original, sabotagem. Causa final. O eco da mensagem se espalhou pela base. Um a um, os militares começaram a aplaudir. Longe dali, Antunes escutava o som distante, misturado ao vento, e um sorriso leve surgiu em seu rosto cansado. Coragem, sim, mas o mérito é de quem nunca parou de acreditar. O jipe seguiu estrada adentro, rumo ao horizonte alaranjado do amanhecer. E naquele instante, o velho comandante entendeu que o céu falava de novo. E, pela primeira vez em muitos anos, ele podia ouvir. O Apache voltou a voar, mas o verdadeiro concerto foi o da fé. O veterano redimiu não só sua própria história, mas a de toda uma base que havia esquecido o valor da lealdade e do respeito. A lição ficou clara. O que faz uma máquina voar não é o combustível. É a coragem de quem acredita que ela pode renascer. Sempre há algo que pode ser reparado, desde que alguém tenha paciência para ouvir o que está quebrado. Se esta história tocou você, curta, comente, compartilhe e inscreva-se para mais histórias de coragem e redenção. E me diga nos comentários qual foi o motor que você já teve que ressuscitar na sua vida.